Então, o que eu trouxe aqui hoje foi um tema principal de raciocínio lógico, que são os conectivos lógicos, que a gente trabalha dentro do raciocínio lógico, que no caso são 5 conectivos. Quem já estudou a disciplina sabe que é o conectivo I, que o pessoal do Sul aí chama E, né? A gente aqui do Nordeste chama I, mas enfim, todo mundo entende, né? E, ou, né? O se então, o se somente se. Então, no primeiro momento, parece meio que decoreba, mas quando a gente começa a estudar, a gente vê que muita coisa faz sentido, né? Então, hoje eu trouxe para vocês aqui, vou mostrar aqui vocês uma tabela resumo, né? Vai ser uma aula bem objetiva, que eu gosto muito de apresentar essa tabela resumo para que o aluno tenha em mente do que ele precisa para trabalhar os conectivos lógicos. É bem verdade que quando a gente começa a fazer exercícios, essa tabela em si não faz mais sentido, porque já fica na nossa mente, mesmo que você não queira. Mas para quem está iniciando, ajuda bastante, né? Então, o que é que eu faço aqui nessa tabela? Eu coloco os conectivos, primeiramente, que são 5. Então, vamos colocar aqui os conectivos que a gente trabalha no raciocínio lógico, né? Os conectivos, eles servem para unir proposições, 2 ou mais proposições, né? Então, o primeiro conectivo que a gente estuda é o I ou E, né? Dependendo da sua região que esteja olhando, né? É o I ou E. Tem também o ou, né? O ou. Tem também o ou, né? No caso, ou. Se ficar pequenininho aí, vocês falam, tá? Se não estiver dando para enxergar. Tem também o se, então. É o conectivo mais polêmico. Se, então. E, por fim, o se e somente se. Então, esses 5 conectivos são o coração do raciocínio lógico. Praticamente todas as nossas questões de proposições, que são 70% aí das questões de concurso que remetem ao tema de raciocínio lógico, é sobre conectivo, né? Então, se você domina bem essa parte, entende, tudo facilita, tá? Então, a gente tem que ter esses 5 conectivos em mente, e além disso, a gente precisa saber a simbologia, ou seja, o I, como é que ele é representado? É como se fosse um acentozinho circunflexo, a simbologia dele. O ou, como é que ele é representado? É como se fosse um Vzinho assim, ó. O ou, como é que ele é representado? É como se fosse o mesmo Vzinho, só que com tracinho embaixo. O se, então, como é que ele é representado? Uma setinha para a direita. Beleza? O se, somente se. Setinha, dupla seta, tanto para a esquerda como para a direita. Professor Neto, eu tenho que decorar isso? Precisa, porque a banca vai falar e ou vai poder mostrar o símbolo para você. Ela pode mostrar de 2 maneiras, entendeu? Então, a gente tem que estar preparado para qualquer uma que vier. Além disso, a gente tem que saber o nome da proposição composta que vai ser chamada cada uma. Um exemplo, uma proposição composta que tenha o i, ela vai ser chamada de quê? De conjunção. Então, a gente tem que saber isso porque a banca pode chegar para você e dizer uma conjunção. Então, você já tem que saber que a conjunção está associada ao e, né? Da mesma maneira, você tem que saber a proposição composta associada a o ou. É chamado de quê? Disjunção. Disjunção. Tem banca que chama de disjunção, você já entende que é ou. Mas para ficar mais redondinho, eu chamo de disjunção inclusiva. Porque o ou, ele pode tanto ser inclusivo como exclusivo. O ou é exclusivo. O ou é inclusivo. Então, por isso, o ou é a disjunção inclusiva e o ou é a disjunção exclusiva, tá? Essa tabela aqui é um resumo. Obviamente, quando a gente vê uma aula completa, a gente vê cada conectivo detalhadamente e entende o porquê de cada coisa, tá certo? O se, então, a proposição composta que possui o se, então, é chamada de condicional, ó. Condicional, né? Quando você fala, se chover, eu não vou jogar bola, você está dando uma condição, né? Então, condicional. E o se somente se para um lado, se para o outro, é condição dupla.
É condição indo, condição voltando. Por isso que é seta para os dois lados. Então, por isso é chamada de bicondicional, né? Bicondicional. Então, a gente tem que ter na ponta da língua esses termos aí, ó. Então, tem que associar essas três colunas, tanto saber o nome do conectivo, sua simbologia e o nome da proposição composta no qual cada conectivo está associado. E uma coisa muito importante é a gente saber as tabelas verdades de cada conectivo, ou seja, os valores lógicos para cada qual conectivo vai ser verdadeiro e falso. Então, eu coloquei nessa quarta coluna aí, ó, só é verdade quando. Então, você tem que saber. O I, ele só é verdade quando. Então, considerando duas proposições aí, uma proposição composta que tenha duas proposições simples, o I só é verdade quando tiver tudo V, ou seja, V e V. Então, o I, se tiver pelo menos um falso, ele já não é verdade. Então, eu estou focando no só é verdade. Então, ele só é verdade quando tem tudo V. Se tiver um F, um falso, mela tudo. Então, a proposição, a ideia geral dela, o valor lógico dela, já é falso, tá? Então, a gente tem que ter isso em mente. O ou só é verdade quando? O ou é um conectivo mais flexível, ele é verdade em quase todos os casos. Então, eu foco aqui em quê? O ou só é verdade quando não tem FF. Falso e falso. Porque se ele tiver pelo menos um verdadeiro, ele já é verdadeiro. Ou seja, VF, FV e VV. Então, para não colocar os três casos, eu prefiro focar o ou quando ele não é verdadeiro. Ele não é verdadeiro quando tem tudo falso. FF, tá? Aí, vamos lá. Ou, a disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva, ele só é verdade quando tem exclusividade, ou seja, diferentes. Tem que ter um V com F ou um F com V. Não pode ter iguais. Então, nesses dois casos aqui, a disjunção exclusiva é verdadeira. Quando tem V com F, F com V. Só pode ter um valor lógico verdadeiro. Lembra o quê? Exclusividade, exclusiva, né? Ou praia ou cinema, só pode um dos dois. Não pode os dois ao mesmo tempo. Beleza? Se, então, condicional, esse aí é o famoso que não tem como fugir quando a gente estuda raciocínio lógico, todo mundo decora assim, né? Que eu vejo estudar os concurseiros, né? Não tem o quê? VF. Quem estuda raciocínio lógico sabe que o se, então, só é verdade quando não tem VF, que é o famoso Vera Fischer é falsa, né? Vera Fischer é falsa. Coitada de Vera Fischer, né? Tá tendo até novela agora na Vale a Pena Ver de Novo, ela tá lá, né? Então o pessoal decora assim, Vera Fischer é falsa. Porque o sim, então, ele só é falso quando tem um antecedente V e o consequente F. V e F, nessa ordem. Se ele tiver VV, FV ou FF, ele é verdadeiro. Então tem que ser nessa ordem. V seguido de F, ele é F, ou seja, falso. E a bicondicional é verdadeiro quando? Quando tem iguais VV e FF. Então, se você notar, a bicondicional é o oposto do ou. A disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva só é verdadeiro quando tem diferentes. Já a bicondicional só é verdadeiro quando tem iguais. Por isso que eu coloco aí uma dica nessa última coluna. Como é que eu decoro cada conectivo? O I, eu sempre boto aqui, ó. Dica, exigente. Porque é um conectivo que ele é exigente. Ele só funciona quando tem tudo verdadeiro. Se tiver um falso, já mela tudo. Então, eu gravo o I como exigente. E o ou, Neto? Como é que tu grava o ou? O ou, eu gravo ele como flexível. Porque ele é um conectivo tranquilo. Ele é verdadeiro em quase todos os casos. Então, ele é bem flexível. Só não pode abusar muito dele. Quando tem dois falsos, aí ele é falso. Então, ele é flexível porque em quase todos os casos ele funciona, ele dá verdadeiro. Beleza? O ou, como é que eu gravo? O ou eu gravo com diferentes. Por quê?
porque ele só é verdadeiro quando tem diferentes V com F ou F com V. E o se somente se, que eu vou pular aqui, ele é o oposto do ou. Ele só é verdade quando tem iguais. Então, eu gravo ele como iguais. Iguais, ou muita gente coloca aqui como conectivo balança. Como assim balança? Que ele simboliza o equilíbrio. Se você olhar a dupla seta aqui, seta para um lado, seta para o outro, lembra o quê? Lembra uma balancinha. Então, você pode colocar aqui, a balança fica em equilíbrio quando? Quando tem V com V, ou quando tem F com F. Se tiver diferente, a balança desequilibra. Então, você pode gravar assim. E, por fim, o nosso conectivo mais polêmico, quando é que ele é falso? A dica dele. No Vera Fischer. Então, a dica aqui é Vera Fischer falsa. Ou seja, quando tem Vera Fischer, é falsa. Beleza? Então, isso é uma tabela resumo que eu crio para dar uma ideia geral de cada conectivo, tá? Boa tarde aí para quem está chegando agora. Um abraço aí. Eu estou vendo as mensagens, tá? Beleza? Um abraço a todos e obrigado pela presença mais uma vez. Então, isso aí, a ideia geral, é uma tabela resumo. Obviamente, quando a gente vê uma aula completa, a gente vê o detalhe e entende o porquê de cada coisa. Mas a pessoa que está vendo um resumo já ajuda bastante. E é como eu digo, a gente tendo em mente isso, com o tempo, quando a gente for fazendo exercícios, vai fixando. Então, não adianta você decorar essa tabela e não fazer exercício. Aí não adianta, não. É melhor que você fique com a tabela, você vá filando e fazendo exercícios. Quando você ficar seguro, você vai esquecer ela. Pode ter certeza, vai ficar no automático, tá? Então, nosso objetivo hoje foi ser bem direto. Mostrar a tabela resumo e mostrar na prática como se trabalha questões com os conectivos, que no caso a gente focou hoje na banca VUNESP, tá? A banca VUNESP, que é uma banca muito boa, e trabalha muito bem essa parte de conectivos. Então, tenham em mente essa tabela resumo, tá? Saber os conectivos, sua simbologia, o nome da proposição composta que ela está associada, e saber quando ela é verdadeira, quando é falsa. E a dica é uma consequência, saber como funciona cada conectivo.